8 horas e 35 minutos. Continuamos aqui com o programa Sul Notícias e continuamos falando de saúde. Eu recebo aqui nos estúdios da TV Sul Catarinense o dirigente do Instituto de Saúde e Vida Plena, o Luiz André. Ele que esse instituto geriu até o ano passado o Hospital de Canela, o hospital em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e também geriu a Organização de Saúde Municipal de Balneário Gaivota. E aí o Luiz teve uma particularidade, né, André? Eu gosto de chamar de André do que de Luiz, mas assim, ele teve 9 infartos no ano passado. E aí tem todas as outras coisas de estentes, safenas e tal, mamárias, coronárias e tal. E ele tem mais vida que gatos, praticamente, né? Os gatos têm 7 vidas, ele só passou por 9, e aí teve que interromper, mas agora está voltando à atividade. Eu trouxe o Luiz pelo conhecimento que ele tem na área, para nos esclarecer alguns pontos, né? Sempre tem essa questão de hospitais geridos por institutos, a organização de institutos que intermedia trabalhos para secretarias municipais de saúde. Então, saber como funciona esse sistema. Bom dia, André. Primeiro, eu quero dizer que é um prazer vê-lo vivo. Da mesma forma. Bom dia, Xixo. Né? Bom dia aos ouvintes da Sul Catarinense. É uma honra estar aqui contigo. Muito obrigado. Né? Até porque fazia tempo que eu não via mais. Não chegamos a ser conterrâneo, porque em Sombrio eu e tu era estrangeiro, né? Nós somos forasteiros. Eu sou de Turvo, sou natural de Turvo. Tu vem de uma região do norte do estado, né? Então, mas nos encontramos lá. Exatamente, foi ali que nos encontramos. Há 20 e tantos anos. Há 20 e tantos anos, né? Eu tinha cabelo, tu não tinha barba branca, hoje nós estamos velhos, né? Mas estamos vivos. É isso que importa. Você mais do que eu, né? 9 infartos? 9 que infartos. Espaço de tempo foi isso? Em menos de 6 meses. 9 paradas? 9, Assim, ó, eu fazia gestão do Hospital de Canela, cheguei em casa 18 horas, porque eu ia 2, 3 vezes para Canela, eu tinha lá meu pessoal, administrador, o pessoal que tocava o hospital, e eu tenho uma guriazinha que está com 20 anos hoje. Guriazinha não, grande já, né? Já faz faculdade. Eu me lembro quando ela nasceu. E isso mesmo. E ela olhou para mim e disse assim, meu pai, tu estás bem? Minha filha, eu não vou estar bem. Isso era numa sexta-feira, em torno de 18 horas. Disse assim, eu vou chamar a minha mãe, tu está infartado? Eu disse, mas olha, eu mereço tudo isso. Falei para ela. Por quê? Porque até então eu não sentia nada. Xixo, assim, ó, eu nunca tive doença. Eu não sou hipertenso, eu não sou diabético, eu não tenho colesterol. Eu infartei com a PA 11,7, né? Isso não existe. Pressão arterial. Nunca teve problema de pressão, né? Diabetes muito menos, colesterol, até porque hoje eu sou gordo, sou ansioso, né? Normal, mas eu sempre fui uma criatura mais ponderada. A minha alimentação sempre foi uma alimentação sadia, gosto muito de fruta, legumes, verdura, enfim, né? Não sou chegado em fritura, mas terminei infartando. Nisso, minha mulher chegou e... Homem, tu tá infartado? Eu disse, pá, mulher, eu acho outro para matar, menos eu, né? Eu quero viver, eu gosto de viver. Brincando, né? Não. André, eu não vou nem te levar para Criciúma. Eu vou te levar para Torres, porque tu vai morrer na estrada. Eu disse, para com isso, criatura, né? Realmente, fomos para Torres. Temos um baita de um cardiologista em Sombrio que trabalha em Torres. O cara é um crânio, Doutor né? Davi? Doutor Davi, o cara é fera, né? Então, assim, eu digo sempre, eu digo sempre, eu devo a minha vida a Deus, a minha filha e o doutor Davi, né? Que foram os que me seguraram naquela noite de sexta-feira, que eu não conseguimos transporte aéreo na noite para Porto Alegre. E no sábado me levaram para Criciúma, né? Tinha lá uma equipe me esperando, chegamos lá, foi feito um CAT, né?
doutora Jordana. Cateterismo. Uma excelente profissional. Estava lá o Cardesse, filho de Turvo, meu amigo, né? Se criamos junto. E mais o doutor Jaime, que é o cirurgião que me operou. E foi assim, ó, questão de 3 minutos. Foi feito o CAT aqui, ó, né? Eu falei, 3 minutinhos. Doutora Jordana disse, seu André, não se mexe. Eu disse, para, doutora. Seu André, não se mexe. O coração é isso aqui, ó. O tronco do meu coração, ele estava com 92% totalmente obstruído. Nossa, que coisa. E eu não acreditava. Eu vou acreditar, hein? Sim. Por quê? Porque eu não senti nada. Ok. Normalmente os infartos, ele dá dor. E eu nunca senti. Ok. Mas você falava, entrando no nosso tema aqui, você falava que geriu por algum tempo o Hospital de Canela em Rio Grande. Quanto Correto. tempo foi isso? Bom, eu fui funcionário público 20 e tantos anos em Turvo, né? Fui secretário de saúde, fui vereador no Turvo. E no ano 2000, eu tive um desentendimento lá com um prefeito da época e terminei indo morar no Sombrio. Essa foi a minha ida para Sombrio. Por quê? Porque eu morei 42 anos em Turvo, né? Então eu tinha uma estrutura, tinha logística e, né, filho ali da terra, né? Quando eu fui para Sombrio, o fato de eu ter trabalhado a vida toda, o Xixo, na saúde pública em Sombrio, em Turvo, como é que eu vou te explicar? Eu me dediquei politicamente de corpo e alma. E eu esqueci que o Luiz André existia, né? Para te entender, Xixo, eu não tenho formação, né? Eu tenho a faculdade da vida, né? Mas assim, ó, eu tinha condição financeira de ter feito direito, eu tinha condição financeira de ter feito medicina na primeira leva da Unesc, só para te ter uma ideia, né? Ou área social, que é no que eu mais ou menos me enquadro, né? E eu não fiz isso. Eu me dediquei de corpo e alma politicamente. Politicamente, que eu te digo assim, ó, por um fato de eu trabalhar numa prefeitura, e isso a gente já nasce com o espírito de ajudar o ser humano, né? Por quê? Porque sou de família muito pobre, até fome já passei na minha vida, né? Nós somos em 15 irmãos, para te ter uma ideia, né? Então, eu me dediquei de corpo e alma pro Turvo. Se tu for no Turvo hoje e perguntar pelo André, Xixo, eles vão dizer assim, ó, o André foi o melhor funcionário, o André foi o melhor vereador, o André foi o melhor secretário, nunca teve discriminação com partido, cores e raça, independente. O André sempre foi um cara que ganhou razoavelmente bem, eu sempre ganhei 10 salários, e chegava no final do mês eu não tinha dinheiro, Xixo. Por quê? Eu levava um indivíduo para Floripa, Turvo é uma região de muito câncer. Turvo, para a nossa região da MESC, é um dos municípios com maior índice de câncer, só para ter uma ideia. Ah, mas como é que tu diz isso, André? Eu te digo porque, quando foi secretário, foi feita uma pesquisa com 3 universidades e constatou que Turvo, dos 5 municípios, Timbé do Sul, Turvo, Meleiro, Jacinto Machado e Ermo, era o município com maior índice de câncer. Resumo, na época, Xixo, só tinha serviço de oncologia em Florianópolis, ou Porto Alegre, né? E pessoas que não conheciam Araranguá. Só para te ter uma ideia, tinha pessoa em Turvo, no interior de Turvo, que não conhecia Araranguá. Agora tu ia soltar um pobre infeliz desse para Floripa, sem lenço e sem documento, né? E muitas vezes eu cansei de levar paciente, Xixo. Mas eu queria conversar Não, sobre vamos lá, tranquilo. sobre o Instituto, porque eu tenho algumas dúvidas sobre essa questão Vamos lá, do vamos. custo operacional, né? Quando você começou a fazer a gestão do hospital lá em Canela? Bom, então vou mais longe para ti. O que tu está interessado em saber é o porquê que a maioria dos municípios, Estado, governo federal, contrata um instituto ou uma OCIP. Sim. Bom, isso é público e notório, que está dentro da Constituição, que está dentro da legalidade
Tribunal de Contas do Estado foi aprovado, eu tenho isso. Não, e da União também. Exatamente. A contratação, a terceirização dos serviços, né? Porque o Estado Então, não consegue tocar um hospital, o município não exatamente, consegue tocar um hospital, eles contratam. Não, conseguir eles até conseguem, Xixo. O que acontece? Mas aqui incha a folha de pagamento, né? Porque aqui tem 550 funcionários no hospital regional. Se fosse tudo funcionário do Estado, 5, 40, 50 anos trabalhando. É exatamente isso que eu vou te dizer. A Araranguá, ela tem condição de tocar o hospital regional? Tem. Pega aí os 15 municípios do Vale do Araranguá e toca o hospital, tranquilo. Né? O que acontece, Xixo? O índice das folhas de pagamento dos municípios, ela vai elevar. Há quanto tempo os municípios não fazem concurso público? Né? Para algumas categorias. Faz muito tempo, né? Porque ele onera. Então, é preferível tu contratar uma OCIP, uma OS ou um instituto, né? Tá Entenda-se dessa forma. Porque isso está previsto até na Constituição. Exatamente. O que o instituto ou uma OCIP ela abrange? Bom, tu pode assumir uma boa parte da gestão na saúde pública, na saúde básica, certo. Quanto os ESF, quanto as especialidades, contratação das especialidades, tocar um pronto atendimento, uma emergência, 24 horas de um hospital, do pronto atendimento municipal, dos municípios que não têm hospital, né, porque a maioria dos municípios que têm hospital, os prefeitos fazem contrato e repassam dinheiro, né, dentro das normalidades. Foi com esse objetivo que nasceu as OCIP. Bom, chegou uma época, Xixo, que as OCIP, os institutos, as fundações caíram no descrédito. Por quê? Porque era muita roubalheira, né? Sim, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Bahia, Paraná. Não, e eles saíram de lá para dar golpe em outros lugares também. Exatamente. Né? Então, assim, para te ter uma ideia, antes do governo do Bolsonaro, nos governos anteriores, cada OCIP ou cada instituto, ele recebe o certificado SEBAS, né? Que é aquele certificado que ele te baixa o custo dos impostos, certo. Digamos lá, 27%, 29%. Desencargo tributário. Exatamente. Então, ele era um SEBAS só, né? Hoje, devido à roubalheira, o Bolsonaro dividiu em 3. Seria o SEBAS Saúde, SEBAS Educação e SEBAS Área Social. Porque num só era muito complicado. Hoje, se o prefeito quiser contratar só para a educação, ele tem que ter o SEBAS Educação. Quiser para a área social, tem que ter o SEBAS da área social. Né? Não justifica que, tu não tendo SEBAS, tu não possa contratar. Contrata, mas ele passa a ser uma empresa normal. Né? Certo, os impostos normal. O regime é outro. Exatamente, o regime seletista. Tá certo. Né? Então, foi aí que nasceu os institutos. Né? Tá certo. Hoje, por exemplo, vamos fazer o seguinte, que virou padrão, né? Ficou muito mais fácil para os estados até compactuar. Por exemplo, vamos pegar um hospital do tamanho do de Sombrio. Quanto custa o atendimento numa emergência, para atender a urgência e emergência, o pronto-socorro? Quanto custaria para poder ter o mínimo necessário para realizar o trabalho? Bom, para te atender o básico. O que precisa de ter de gente, de profissional, necessário equipe mínima e o custo disso? Eu vou te dizer assim, valores, tá? Cada caso é um caso. Mas para tocar a emergência do Hospital de Sombrio hoje, tu teria que ter 2 médicos na emergência, 24 horas. Porque Sombrio cresceu e atende ali toda uma região, lá de São João do Sul, Passo de Torres, enfim, abrange uma boa região ali. Então, tu teria que ter 2 médicos 24 horas
para atender essa região, porque Hoje são 250 atendimentos diários na emergência do hospital. É bastante, ele afoga, e daí não dá qualidade. Mas 2 não pode ser só 2, porque eles não podem trabalhar 24 e descansar 24. Não, é não, 12 não. por 36, então tem que ter uns 4 médicos. Se tu tiver 40 médicos, 50, tu reveza. Ó, o Xixo quer trabalhar 3 horas no dia, o André quer trabalhar 5 horas. Certo, e assim, mas isso somado tudo dá um valor. Exatamente. Resumindo, tem que ter 2 profissionais para tocar 24 horas. Permanente. E ali cabe tu distribuir entre 10 médicos, 15 médicos, né? Daí vem as enfermeiras, vem técnico de enfermagem, vem auxiliar, vem limpeza, vem medicamento, vem material médico hospitalar. Não. Não? Nós estamos falando da emergência. Da emergência. Um raio-X não está incluído? Não. Não, perdão, o raio-X ele está incluído, sim. Raio-X, eletro... Tá, então tem que ter um profissional para operar isso. Exatamente. Tu teve um acidente, tu teve um trauma, precisa Eu fraturei a costela há 40 dias atrás. Ele precisa fazer o raio-X, uma tomografia, né? O André infartou, precisa passar por lá pela sala vermelha para fazer um eletro para saber se realmente... Um laboratório para colher as enzimas, que são um exame para constatar se realmente é infarto, né? Mas assim, ó, tu quer saber custo, essa né? Equipe mínima. Essa mínima equipe para tocar 24 horas, independente de ser lá dentro do hospital ou fora do hospital, o custo é R$350 mil. Por mês. Por mês. E eu digo sempre, eu até conversava muito na época com o ex-prefeito, com o Zênio, com a própria Gislaine, se eu sou o prefeito, que na época havia desentendimento, que o prefeito não queria aumentar o repasse. Vai dar só R$50 mil. Ridículo. Né? Porque se eu tivesse que abrir, eu fosse o prefeito, e eu tivesse que abrir um pronto atendimento para atender a população, que é a responsabilidade do município, eu ia gastar na época R$200 mil. Vou repassar 50, né? Então vamos ser coerentes, dizer, cara, passa aí 100, 150 mil reais, tu está no lucro. Né? E tu não tem a incomodação. A vantagem que tu estás no lucro e tu não tem a incomodação. A questão do aumento da folha de pagamento, permanente. E tantas outras coisas, né, Xixo? Tu sabe disso. Isso ocorre na população. Hoje é 350. Mas esse não é o único recurso que o hospital tem. Não é apenas o convênio. Vamos supor que ele consiga juntar 200 de convênio. De onde vem o resto do dinheiro? Não, o resto do dinheiro, daí tu tem que buscar de outra fonte. Daí tem o atendimento SUS. O que o SUS cobra do... É muito pouco. É muito pouco. Eu vou dizer aquilo que eu conheço de causa, tá? Porque toquei o hospital em Canela, então eu conheço o dia a dia da gestão. Né? Tem um volume muito maior de atendimentos ainda. Bem maior, bem. Porque Canela tem a população fixa e a temporária. Né? O Canela hoje tem 45 mil habitantes, com os demais municípios ali, São Francisco,